Sejam todos bem-vindos. Este é o sexto encontro online. Algumas pessoas, como eu falei no encontro passado, estão achando que passou muito rápido, outras estão achando que está passando muito devagar. Eu estou achando que está passando muito rápido. Já passamos mais de um mês nos encontrando via online e espero quanto antes a gente poder se encontrar novamente. Mas eu não tenho previsão dessa volta, vai depender da OMS e das autoridades governamentais. Mas fica minha confirmação de saudade a todos vocês e que o quanto antes nós nos encontremos. Bom, espero que você se sinta muito bem-vindo aí na sua casa e muito bem-vindo por mim aqui nesse vídeo. Espero que você se sinta em casa, espero que você tenha preparado o ambiente, espero que você tenha chamado sua família, espero também que você tenha pegado sua Bíblia e esteja aí na sua casa de corpo, alma e espírito. É muito importante a gente ter uma postura e uma intencionalidade em ouvir a palavra. Por exemplo, eu leio alguns livros eles são muito difíceis de entender, alguns livros que eu leio, outros são muito fáceis e são assuntos também que eu não quero me adentrar tão profundamente. Tem livro que eu demoro uma semana e eu estou no primeiro capítulo ainda. São livros que eu estudo, que eu pesquiso, que tem que ficar junto com a Bíblia ali lendo várias coisas. E tem livros que já não. São histórias em si ou são assuntos que eu não tenho tanta necessidade de ir profundamente. Então eles eu leio de uma forma um pouco uma leitura dinâmica. Então a minha postura de frente com aquilo que eu estou consumindo determina a profundidade que eu vou assimilar daquele conteúdo. Assim como é num livro, é num texto e assim é numa pregação em vídeo. Eu vejo pessoas que eu mando na terça, na quinta e no sábado. Estou tentando mandar nesses 3 dias durante a semana um texto e ele é razoavelmente grande. Algumas pessoas eu acho que não leem, mas acho que a maioria lê, porque a maioria vem, me manda uma mensagem, fala alguma coisa. E algumas pessoas são extremamente tocadas por eles. E eu tenho uma certeza que essas pessoas que foram extremamente tocadas, elas pegaram aquele texto e elas leram com cuidado, com uma delicadeza, não leram de uma forma rápida e o Senhor conseguiu falar com elas, o Espírito Santo conseguiu revelar a elas algo. Muitas vezes a mensagem fala tão profundamente com uma pessoa e não com a gente, pode ser que essa pessoa ela esteja muito mais apta e pronta a ouvir e a consumir aquilo do que nós. Sabe, até o momento de tristeza, de tribulação, nos leva a ouvirmos uma mensagem, aquilo falar muito profundamente conosco. Já notou? Quando você está vivendo um momento meio ruim, um dia mal, uma mensagem que você escuta, ela vem de encontro contigo, como não vem com outras pessoas. Mas na realidade, é que você está se prestando a mais ela. Você está sendo muito mais intencional a respeito dela. E por isso ela fala muito mais profundamente com você. Explicando tudo isso, eu queria que você estivesse totalmente aí, corpo, alma e espírito, você estivesse completo aí, e que essa palavra possa falar com você, e ela não seja simplesmente mais uma palavra, mais uma pregação, que um livro, que um texto, não seja simplesmente mais um livro, mais um texto, que um pequeno secreto seja mais um pequeno secreto, mas você esteja por completo ali, e que o Espírito Santo consiga falar tremendamente com o seu coração. Esse é o meu desejo. Bom, feche teus olhos, eu vou orar por nós aqui, que o Senhor fale conosco, amém? Senhor Jesus, eu oro, Pai, que esse vídeo seja um instrumento na sua mão, um instrumento de edificação, um instrumento de convencimento, um instrumento de repreensão, um instrumento de estímulo, um instrumento, Pai, para que nós sejamos mais revelados da sua palavra e da sua vontade. Jesus, eu oro e te peço, que o seu Espírito Santo ele vá ao encontro de cada pessoa que esteja assistindo e ouvindo essas palavras. E essa pessoa nunca mais seja a mesma. Espírito Santo, me guia aqui durante toda essa condução desse vídeo. Que as minhas palavras sejam as suas. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Vamos lá. Hoje o encontro se chama Saindo das Sombras para a Luz. Alguns encontros não é uma série, mas eu tenho um costume, quando Deus está falando algo comigo, eu tenho costume de estender isso. E eu estendo enquanto Deus estiver falando comigo. No encontro de Páscoa eu falei sobre se nós tivermos uma percepção,
um entendimento, uma visão, uma consciência correta de quem é Deus, nós não nos frustraremos, nós não nos decepcionaremos com Ele. E nós não esperaremos algo que nós achamos que Ele possa dar, mas Ele não nos prometeu. E eu usei o texto que Jesus, no caminho de Emaús, chegou naqueles 2 discípulos, aquele homem, e aquele outro discípulo ninguém sabe, eu deduzo que seja a esposa desse homem. E Jesus revelou a si mesmo para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, usando a palavra, usando as escrituras. E ali a gente viu que nós devemos entender a Deus de acordo com as escrituras. As escrituras são infalíveis e elas revelam quem é Cristo, revelam quem é Deus. E quando nós realmente entendemos quem é Ele, nós estamos seguros em nossa fé. E nós não precisaremos viver de fé, uma fé morna, alta, baixa, mas nós simplesmente teremos fé. E será indestrutível. Logo depois, a gente viu um encontro chamado Sigam Seus Passos. Aquele que entender quem é Jesus, aquele que reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Deus que veio na terra para morrer em nosso lugar, automaticamente, se nós entendermos isso, nós pegaremos a nossa cruz, nós negaremos a nós mesmos e seguiremos a Cristo, a seu exemplo, uma questão natural e automática. Aquele que reconhecer Jesus Cristo como Messias, ele partirá também de seus sofrimentos para partilhar também de sua glória. Esse foi o encontro passado. Como eu te falei que eu acabo estendendo aquilo que eu digo, o encontro de hoje eu acho que ele também tem um pouco desse viés, um pouco dessa veia, dessa mesma forma que eu tenho conversado com vocês há 2 semanas. E neste encontro eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, verso 38. Abra aí sua Bíblia ou seu celular, abra as Escrituras e a gente vai ver um texto muito interessante. Eu espero que o Espírito Santo ministre muito aos nossos corações a partir dele. Amém? Lembrando que o tema de hoje é saindo das sombras para a luz. Evangelho de João, capítulo 19, verso 38. Diz assim: Depois disso, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu a permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele é um personagem que ele aparece nos 4 evangelhos. Ele aparece nos 4, é um personagem muito importante. E ambos, ele, José de Arimateia e Nicodemos, eles desejavam seguir a Jesus e crer nele, mas como ali no começo do texto diz, acredito que seja no verso 38 ou 39, que eles, ainda em segredo, eles eram discípulos de Jesus, mas ainda em segredo. Aí você deve pensar, mas por que eles eram discípulos de Cristo, mas ainda eram omissos, eram escondidos, estavam em segredo? No texto de João capítulo 12, versos 42 a 43, diz assim: No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Assim como José e Nicodemos, tinha várias pessoas que já tinham confessado nos seus corações Jesus Cristo como Senhor. Eles já tinham entendido que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era Deus na terra. Muitas pessoas já entendiam o poderio, a soberania e o reinado de Cristo sobre nós e sobre tudo. Só que eles tinham medo. Então eles permaneciam em secreto. Ali, como o próprio evangelista João escreve, eles dizem, não confessavam para não serem expulsos das sinagogas. Porque se eles confessassem Jesus, eles seriam perseguidos, assim como Jesus foi perseguido e os seus discípulos também.
Então, para eles não sofrerem essas perseguições, eles simplesmente não confessavam. Só que o João termina dizendo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não foram corajosos o suficiente a confessarem Jesus. Bom, você me entende que esses discípulos, assim como José e Nicodemos, eles estavam nas sombras. E naquele momento eles foram transportados para a sua maravilhosa luz. Entenda algo. Eu estou aqui fazendo uma referência a um versículo, mas esse não é o mesmo entendimento desse outro versículo. Eles estavam sobre as sombras no sentido de... Eles estavam em secreto, sendo discípulos 007. Eles estavam sendo discípulos espiões. Eu não sei explicar, mas eles não tinham confessado. Eles não tinham realmente vivendo como discípulos. Eles entenderam em suas mentes quem era Cristo, mas eles não viviam a partir dessa forma, porque eles ainda estavam em secreto, mantendo os rituais, costumes e práticas que antes ali eles já tinham. Mas o seu entendimento já era claro, Jesus Cristo é o Messias, Jesus é o Cristo. Bom, eles estavam nas trevas. Ali naquele período, José e Nicodemos se revelaram. Se revelaram. Só que momento é esse? Ali naquele momento, Jesus estava morto. E Jesus tinha que ser sepultado. Pensa comigo, naquele momento, todos os discípulos de Jesus, ou eles estavam com medo, ou eles estavam muito cautelosos, porque ninguém foi reclamar o corpo dele para ser sepultado. Naquele momento, provavelmente todos os discípulos o tinham abandonado. Eles ainda criam em Jesus como profeta, eles criam em Jesus como um homem que é exemplo, eles criam em Jesus como um homem de Deus, mas eles não criam em Jesus como filho de Deus, eles não entenderam a morte, eles não entenderam ainda a ressurreição, eles não entenderam nada, eles negaram, se omitiram, sumiram e fugiram. E muitos foram viver a vida como sempre viveram, como a gente conhece bem que os evangelhos descrevem. Esse é um momento muito confuso, um momento de trevas, um momento de um dia mau, acredito que para todos. Ali o grande amigo, companheiro, mestre, pai, que seja, estava morto. Quando eu digo que eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias, é que se isso tivesse ocorrido, o comportamento deles seria diferente. Eles teriam ali morrido em nome de Jesus Cristo, como depois eles morreram em nome de Jesus. Eles morreram por Jesus. Mas naquele momento eles não eram convencidos, eles não entendiam realmente quem era Jesus. Eles não entendiam que Jesus, eles não entendiam como Jesus como filho de Deus, que veio em propiciação dos nossos pecados. Mas teve dois que estavam em segredo e naquele dia mau se revelaram. Olha que interessante. Às vezes você vai passar por dias maus na sua vida e é esse o momento de você se revelar. O apóstolo Paulo diz em Romanos que Deus usa as tribulações para provocar fé em nós. Entenda, o seu dia mau, o momento que Jesus está morto e ainda não ressuscitou, o momento que você não vê esperança, é o momento de você se posicionar e realmente declarar a todos e a tudo que você é um filho de Deus, que você é um seguidor de Cristo. Foi assim com José e foi assim com Nicodemos. Eles tiveram coragem. Por que coragem? Primeiro eles tiveram coragem porque, como você viu, ele reclamou o corpo de Jesus a Pilatos. Então eles tiveram que ter coragem de ir até Pilatos. Entenda algo. Quem era crucificado pelo Império Romano não podia receber sepultura. A crucificação ela era ou a mais ou uma das piores mortes, mais decadentes, mais marginalizadas que alguém poderia se ter. Então quem era crucificado não poderia ser sepultado. O costume era que o corpo ficaria no madeiro para que animais o comessem. As cruzes, elas eram localizadas muito longe da cidade. Entenda, os mais marginalizados eram os crucificados. Então, quando eles foram para Pilatos reclamar o corpo de Jesus, José ele teve uma grande coragem, porque não era o costume. E outra, eles eram o restante do corpo, ele era enterrado numa vala comum, muito diferente da que Jesus Cristo foi sepultado. E outra, existiam os lamentos. Eu não vou me adentrar tanto, mas existia um costume do lamento sobre o corpo, e quem era crucificado também não poderia ter esses lamentos. Não poderia ser lamentada a morte. Essa pessoa teria que ser deixada lá. E o restante do corpo seria enterrado numa vala comum. Então José teve uma grande coragem de chegar a Pilatos e reclamar o corpo de Jesus. Na lei dos judeus,
quem era pendurado no madeiro no sábado não era retirado no sábado. Ainda mais porque aquele sábado precedia a festa que os judeus comemoravam, a libertação do povo hebreu, a Páscoa, o domingo de ressurreição de Cristo. Então, assim, são duas informações muito interessantes. Primeiro, quem era crucificado não poderia ser reclamado o corpo, e muito menos porque ali era no sábado. E os religiosos judeus não iam aceitar nada bem alguém no sábado retirando o corpo e sepultando. Entendeu? Sendo que no dia seguinte era Páscoa ainda. Mas a palavra de Deus, ela confirma quem é Cristo. Lembra que Jesus Cristo, ele revelou ele mesmo para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, citando a própria Escritura. E no livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, diz assim: o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Ali se cumpre o que está escrito em Deuteronômio. O corpo de Jesus não poderia ser permanecido à noite sobre o madeiro, mas ele devia ter o devido sepultamento sobre ele. Muito importante a conduta e a decisão de José e Nicodemos naquele momento. Só que eu quero que você entenda, houve coragem para isso. Até porque eles fizeram isso. E todos os discípulos, como eu falei agora há pouco, por covardia ou por excesso de prudência, ninguém reclamou o corpo e ninguém estava ali. E outra coisa, José era um homem muito rico. E era um perigo. Não sei se você entende. Ele estava se colocando numa posição muito perigosa. E como ele era muito rico, poderia haver abusos sobre ele. Você está me compreendendo? Alguém poderia exigir dele propina, poderia exigir dele seus bens, poderia fazer várias coisas. Então ele se expôs de uma forma muito intensa, ele e Nicodemos. E esse período de dúvida que abalou todos os discípulos foi esses dois discípulos que estavam nas trevas, estavam sendo discípulos secretos, se revelaram como discípulos de Jesus. A palavra de Deus, ela não é um conto de história, ela não é um livro de história, algo assim, que ela só quer acrescentar algumas informações em você. Ela é uma palavra que lê a nós mesmos para que nós sejamos transformados a partir dela. Nós nos comportamos muitas vezes como discípulos em secreto. Simplesmente estamos ali, cobertados nas trevas, sem nos revelarmos. Quando nós não vivemos uma vida de oração, quando nós não vivemos uma vida de leitura bíblica, quando nós não vivemos uma vida de jejum, nós estamos ali nas trevas, em secreto, quietos. Pode ser N motivações, preguiça, que seja, mas estamos ali. Quando nós estamos como discípulos de Jesus, sem anunciar o Evangelho, sem apregoar as boas novas com nossas condutas, com nossas palavras, com nossos meios de comunicação, a gente está ali, nas trevas, parados, sem fazer nada. Quando nós não estamos revelando ao mundo, pelos nossos comportamentos em santidade, em coerência, em comportamentos corretos, éticos, nós estamos ali nas trevas, em secreto. Você compreende? Muitas pessoas estão sendo discípulos em secreto. Na mente delas, elas entendem quem é Jesus e, se for perguntar, elas até confessam. Você tem que entender também a diferença cultural que há entre as duas épocas. O momento onde José e Nicodemos existiam e hoje. As igrejas têm muito costume de o apelo ser feito assim. Quando alguém levanta a mão, vai à frente, confessa Jesus diante de todos, ali a igreja ela coloca como se aquele momento ela definisse, selasse a salvação dessa pessoa. Só que o texto bíblico que eles amparam para isso é um pouco diferente, porque o contexto é outro. Naquele momento, se você confessasse Jesus diante a todos, pronto, já estava correndo risco de vida. Se você confessasse, se falasse alto, se orasse alto, pronto, você já estava correndo risco de vida. Então significava que realmente você amava Jesus, porque se você correr risco de vida por algo, quer dizer que você ama esse algo. Hoje a gente vive uma cultura cristã e não é da mesma forma. Hoje, maior parte absoluta da sociedade, se for perguntar para as pessoas, elas vão falar, eu sou cristão, eu sou cristã. E aí? Mas não muda nada, se compreende? Porque hoje é uma questão cultural.
é fácil ser falando que é cristão. Então, essa salvação ela não pode estar condizente com confessar aos outros hoje, simplesmente com as palavras, mas tem que ser confessar com a vida. Você compreende a diferença? Bom, então por isso que aqueles dois discípulos, José e Nicodemos, eles estavam realmente confessando pelos seus comportamentos o senhorio de Cristo sobre a vida deles, enquanto os discípulos tinham sumido. E José ele poderia ser associado ao crime que Jesus foi condenado. Ele poderia ser julgado pela mesma penalidade que Jesus sofreu, porque ele poderia estar sendo cúmplice ali naquele momento. Mas mesmo assim ele foi corajoso e reclamou o corpo. Ele era rico, se tornava um pouco mais vulnerável para ser extorquido, para ser maltratado, abusado pelas autoridades. Duas pessoas revelaram discípulos realmente. A gente faz muitas vezes concessões durante nossos dias, a gente não quer perder privilégios, a gente não quer perder um bom conceito ou um conceito que alguém pode ter de nós. A gente não quer perder, a gente não quer perder nosso status, a gente não quer perder a forma que as pessoas nos veem, a gente não quer perder certas mordomias, certos confortos, e por isso a gente acaba negando sermos discípulos de Jesus, a gente acaba não vivendo discipulado. Discipulado é ser parecido com Jesus, ser um seguidor de Cristo. E por orgulho, por preguiça, por pecado, a gente muitas vezes acaba negando isso a Ele. E a gente acaba sendo discípulos em secreto, discípulos dentro das trevas, ali escondidos. Mas José e Nicodemos é o nosso exemplo que não ficaram dessa forma. No momento que eles também, foi muito importante eles não estarem. Jesus, ele para ser cumpridas as Escrituras, ele deveria ser sepultado. Quantos de nós não estamos a essa sombra de discipulado? Temos uma vida que não condiz com o Evangelho. Quem ou o que você tem medo de perder para te fazer se manter no anonimato? Tem pessoas que Deus tem falado com elas e isso é coisa de anos. Deus tem falado para elas acordarem, viverem o Evangelho de fato, mudarem comportamentos, largarem condutas, adotarem outras condutas, mas elas têm teimado a ficar na escuridão, sendo discípulos em secreto. Elas são assim, elas vão ao culto, elas ouvem uma palavra, elas até leem uma Bíblia, mas elas permanecem desobedientes, porque aquilo que o Espírito Santo já tem falado a elas. Não que uma igreja, um sistema religioso tenha imposto, mas que o próprio Espírito Santo tem gerado no coração delas, elas permanecem ali naquela forma. Quantos de nós estamos vivendo um cristianismo tão insosso, tão falho, tão superficial, tão líquido, tão passageiro, tão frágil, onde Deus já tem falado nos nossos corações para nós nos adentrarmos em uma profundidade maior, nos adentrarmos num comprometimento maior, nos adentrarmos em abraçar a nossa cruz, porque ela não é pesada. Quantos de nós estamos vivendo como todos aqueles discípulos viveram e só José e Nicodemos não viveram? O que você tem medo de perder para você se manter no seu anonimato? Sem reconhecimento público de Deus, nós seremos ainda anônimos diante a Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele que confessar Jesus Cristo, ele confessará, e aquele que negá-lo, ele negará. Só que entenda o contexto. Hoje não basta simplesmente falarmos para o IBGE que chega à nossa porta que participamos de uma igreja, que somos cristãos. Não, esse confessar hoje, se você for entender, é realmente aquilo te exigir um sacrifício, uma renúncia, uma entrega, sabe? Aquilo realmente transformar a sua vida e você não ser mais o mesmo. Eu falei no encontro passado, Deus ele não tem uma vontade, um anseio de ter uma igreja cheia de pessoas boazinhas e educadas. Esse não é o propósito. O propósito de Deus é ter uma igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus Cristo. Apaixonadas, que amam o perdido e que automaticamente são boas e são educadas assim.
Vivemos um cristianismo que a gente acabou moldando sobre a nossa cultura e não é o ensinado. Devemos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso muda todas as coisas. Eu conheço muitas pessoas que olham Jesus Cristo como um grande exemplo, como alguém idôneo, como alguém corretíssimo, como um profeta de Deus, como enviado de Deus. Eu conheço muita gente. Só que eles não enxergam Jesus Cristo como Messias, como o Filho de Deus, como aquele que morreu em nosso lugar. Como você faz essa distinção, Pedro? Porque o primeiro grupo que tem uma autoestima por Jesus, ele considera Jesus, ele pede para Jesus algumas coisas, ele criou uma fé dentro dele. Só que não é uma fé bíblica, porque a fé bíblica ele morreu por nós. Como cordeiro mudo, ele foi ceifado em nosso lugar. Por isso nós somos devedores de nossas vidas a ele. Compreende que é uma coisa muito mais intensa e profunda? Essa é a fé que a palavra de Deus nos instrui. Então, quando nós reconhecemos que ele é o Messias, a nossa entrega será intensa, não tem como ela não ser. Me compreende? Aqueles discípulos que sumiram não entenderam, José e Nicodemos entenderam, tanto que eles colocaram em exposição ali naquele momento. Nicodemos levou, o texto diz, 34 quilos de especiarias. Eu esqueci o texto, mas tem um rei. Eu esqueci o texto do Velho Testamento agora, eu não anotei aqui, eu esqueci. Mas 34 quilos de especiarias era suficiente para um funeral de um rei. É que teve um rei na Bíblia que ele teve mais ou menos essa quantidade de especiarias em seu funeral. Então Nicodemos levou muita coisa. Eles executaram o funeral como se fosse de um rei. Eles entenderam o reinado de Jesus. Eles entenderam o chamado de Messias de Cristo. Eles entenderam isso. Isso custava, 34 quilos de especiarias que Nicodemos levou, custava 100 vezes mais que aquele frasco de nardo que Maria derrubou aos pés de Cristo. 100 vezes, aquele frasco já era muito dinheiro, tinha um valor considerável, mas 34 quilos custava 100 vezes mais que aquilo. O linho que eles usaram para envolver o corpo de Jesus era usado nos sepultamentos dos sacerdotes. E outra coisa, a sepultura que é próxima ao jardim era algo digno de um rei também. Aí eu escrevi, no livro de Neemias 3, Davi foi sepultado num lugar assim. Jesus teve as especiarias de um rei, teve o linho de um sacerdote e teve a sepultura, assim, a sepultura física, digna de um rei. Nicodemos e José entenderam que Jesus Cristo era Rei sobre tudo, Senhor sobre todos, o Filho de Deus. Eles entenderam isso. Isso é incrível. Então eles entregaram para Jesus o que eles mais poderiam ter de melhor. A própria vida deles, que eles tiveram um grande risco. Eles entregaram tudo. Esse que é o caminho de um verdadeiro discípulo. E o que significa para nós hoje isso? A forma como tratamos Jesus. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é a nossa coragem de se expor ao público? José e Nicodemos tinham plena convicção de quem era Cristo. Eles tinham convicção que Cristo morreu no lugar deles, Cristo era o Filho de Deus, por isso eles se entregaram dessa forma a Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. Eu não sei qual que é as suas circunstâncias, qual que é o teu meio de vida, eu não sei qual que você é vocacionado para o quê, se você é carpinteiro, médico, eletricista, engenheiro, eu não sei qual que é a sua vocação. Mas todos nós temos um chamado a sermos sacerdotes, a sermos missionários, a sermos discípulos de Jesus. Isso é o chamado universal, sacerdócio universal. Você não pode ser vocacionado como missionário, mas você pode ser vocacionado como um empresário, mas você é um missionário. Todos nós somos chamados a entregarmos tudo que nós temos, o melhor para Deus. Então eu não sei qual que é o seu tempo, sua capacidade intelectual, a sua profundidade de intimidade com Deus. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Só quero te explicar que isso que você tem que entregar ao Senhor. Se é 2, se é 5, se é 10 talentos na sua mão, são esses que Ele te pede para você multiplicá-los e entregá-los novamente a Ele. Acorde, desperte. Talvez você esteja no começo da sua caminhada.
Talvez você esteja conhecendo Jesus agora, dando ouvidos à palavra de Deus agora. Eu quero te falar, seja bem-vindo a essa família. Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Tenha coragem, tenha ânimo e força para buscar o Senhor de todo o coração. Esse momento é muito especial. É o momento quando nós nascemos em Jesus. Então, muito cuidado. Agora, às vezes você já é alguém que já tem uma revelação de quem Jesus é. Então eu chamo você a ir mais profundo, a servir de uma forma mais intensa, a se compromissar com as coisas dele, a mergulhar em jejum, oração, a estar com a igreja em compromisso. Para esses dois grupos, estar com a igreja é muito importante. Você já notou que Nicodemos e José fizeram isso juntos, eles não fizeram sozinhos? Você já notou que quando Jesus ele enviava 2 em 2 discípulos para a missão deles, nunca sozinhos? Você consegue ver isso? José de Arimateia e Nicodemos estavam juntos, Jesus mandava discípulos juntos fazerem as suas missões, assim delegadas por ele. Isso é ser igreja. Somente nosso lugar secreto, nosso lugar de devocional, de oração, esse nós fazemos sozinhos. No mais, nós não fazemos mais sozinhos, nós fazemos acompanhados, nós precisamos. Não há escolha. É muito interessante, a igreja ela se iniciou no dia 25 de agosto de 2019. Nunca esqueci essa data. E naquele processo de se iniciar a igreja acabou nascendo. Ela não foi uma ideia, um plano ou algo assim. Ela nasceu. E durante esse processo de nascimento, de gestação, é interessante que uma gestação, já notou que ninguém gesta alguém sozinho, só Maria. E, na verdade, nem sozinha, foi ela e o Espírito Santo, né? Que colocou Jesus lá dentro como uma semente, como algo divino. Na verdade, ela simplesmente gestou, né? Quem iniciou o processo, acredito que seja apenas o Espírito Santo. Mas fora isso, qualquer mulher que vai conceber, ter um filho, ela não faz isso sozinha, você já notou? Aí que vem a questão. Como igreja, nós temos que entender que não podemos fazer nada sozinhos. Mas, como assim, Pedro? É verdade. Olha o exemplo de Cristo, o exemplo dos discípulos dele. Olhe como Paulo não andava. Preste atenção em toda a Escritura e veja a unidade que ali estava a igreja. Eu não estou aqui ministrando sobre a igreja, nem tenho muitos textos sobre isso, mas eu quero te fazer entender algo. O seu momento de devocional, de leitura, de oração, de jejum, faz sozinho e também dá para fazer acompanhado, mas esse em geral nós faremos sozinhos, mesmo podendo fazer acompanhado. Mas demais, se a gente vai servir ao Senhor, evangelizar, apregoar, nós devemos fazer junto. Quando a igreja ela estava sendo gestada, algo muito importante ocorreu, foi quando eu vi que pessoas estavam gestando junto comigo, que não era algo meu apenas. Até quem acompanhou sabe que na verdade não era o meu desejo, eu fui bem resistente a isso, demorei para acatar ou para aceitar qualquer coisa, eu não queria, achava uma loucura, ainda é uma loucura, mas é uma loucura que nós amamos, mas não foi algo simplesmente de mim. Tem coisas, tem ministérios, tem chamados em você que eles não vão desenvolver se você permanecer agindo sozinho. Se submeta a alguém, caminhe junto com alguém, seu pequeno secreto, esteja com alguém ali naquele lugar. Lembra que eu falei que esses dois públicos, aquele que estava iniciando em Jesus Cristo, aquele que já tem uma caminhada com ele, é importante não estarem sozinhos. Quem está iniciando com Jesus Cristo, nós precisamos, já viu uma muda crescendo, uma videira, como é que chama? Eu não sei, aquela muda do vinho, vinhedo, acho que é um vinhedo, não sei, agora eu me perdi. Mas eles colocam aquelas madeiras para que aquela trepadeira, aquela planta, ela vai se amparando naquela madeira, não é verdade? Igual uma roseira e várias outras plantas são assim. Nós somos como isso, nós precisamos no começo da nossa caminhada de ajuda. Nós precisamos de alguém, até que o momento que o nosso tronco esteja tão forte e a gente consiga permanecer sozinho. E aí a gente vai ajudar outras pessoas ali a estarem firmes. Isso é o começo da caminhada. E depois, quando nós estamos já mais firmes, a gente pode andar sozinho? Também não. Se nós estivermos juntos, nós vamos produzir muito mais. Isso é ser igreja.
Estava vendo o Descende agora online, incrível, né? Muito legal. Vários pastores muito diferentes, um de cada um. E eu estava vendo que as palavras muitas vezes ditas, maravilhosas, concordo com quase tudo, muitas vezes elas não podem ser ditas sem parar, somente aquelas nas igrejas. Nas igrejas comuns. Porque a igreja comum, ela vive um processo de unidade, de amparo, de cuidado, de proteção muito intenso e é necessário. Então, por isso, não caminhe sozinho. Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, glória a Deus, eu acredito. Mas para você acrescentá-lo, desenvolvê-lo, fazê-lo produzir, você vai precisar se conectar às outras pessoas. Ninguém sozinho vai se revelar como Jesus, ninguém sozinho vai se revelar como um discípulo. Nós precisamos estarmos acompanhados. Então não ande sozinho. Faça como José e Nicodemos fizeram. Se estamos diante do Rei e Senhor, assim como José e Nicodemos entenderam que estavam, todas as coisas e tudo que nós iremos fazer e entregar a Jesus será digno de um rei, será digno do maior sacerdote que ele é. Por isso que as especiarias, o linho e a sepultura eram dignas de um rei e de sacerdotes. Porque se nós entendemos Jesus como Messias, nós vamos entregar o melhor para ele. Nós não estaremos fazendo algo para a gente. Entenda, quando eu falo igreja, não é uma instituição em si. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão me assistindo que elas não fazem parte lá da igreja. E eu recomendo você, sabe o que você possa fazer? Chega para o seu pastor e fala para ele, como é que eu posso te ajudar? Fala isso. Existem tantas coisas para que você possa fazer. Eu espero que esse seu pastor não fique te passando funções dentro da igreja, sabe? A portaria, estacionamento. Não, isso é importante também, faz parte. Mas eu espero que ele fale coisas para você que realmente te desafiem. Então, se exponha a entregar esse melhor para Jesus. A gente não faz para uma igreja ou para alguém, nem para nós mesmos. Nós fazemos para o Rei dos Reis. Então a gente deve fazer o melhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo na igreja os líderes dos pequenos secretos, que são nossos grupos domésticos, chamam-se facilitadores. E eu fico muito feliz quando eu vejo empenho, dedicação, esmero deles. Porque ali eu vejo que eles amam Jesus, eles entenderam que Jesus é o Senhor sobre tudo. Quando eu vejo pessoas buscando outras pessoas, essas outras pessoas as negando, as rejeitando, as maltratando, e elas ainda querem amá-las, querem protegê-las, cuidá-las, eu vejo que essas pessoas que estão tendo tanto empenho em amar essas pessoas entenderam quem Jesus é. E eu fico muito feliz por isso. Quando nós entendemos quem Jesus é, não importa se a gente está no sábado, não importa se a gente está no dia mal, não importa se a gente está sendo afligido, não importa a circunstância, nós entregaremos o melhor para Ele, porque Ele é digno de tudo e digno do nosso melhor. Pessoas que realmente elas são discípulos e não vivem nas trevas, mas vivem na luz, elas se expuseram, elas se colocaram à mercê de todos e de tudo, elas vão em qualquer momento, qualquer circunstância, revelar que elas são discípulos e seguem a Jesus Cristo. Elas vão entregar o melhor, elas não vão vir com desculpas e questões assim. Voltando à questão, se você é um bebê na fé, está caminhando agora, procure ajuda, não é hora de você se expor assim, mas procure alguém para você se firmar, te ajudar, te ensinar a palavra. Se você já tem uma caminhada, vamos juntos, procure outros que estão assim também. Testemunho público caminha lado a lado com reconhecimento que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você consegue me compreender? Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós assumimos a nossa cruz, nós negamos a nós mesmos e nós entregamos o melhor para Ele. Não importa a circunstância ou o dia. A falta de reconhecimento público expressa não o reconhecimento de quem Jesus é verdadeiramente. Da mesma forma, quanto maior for o nosso testemunho público, maior é o nosso reconhecimento que Jesus é o nosso Salvador. É natural. Aqueles discípulos sumiram porque não criam que Jesus Cristo era o Messias. Porque depois, quando eles criam que Jesus volta, aparece a eles, o Espírito Santo é derramado sobre todos, ali eles se entregam à morte por Jesus. Já notou? Todos morrem. João, o apóstolo, ele não morre, mas o restante todos morrem em nome de Jesus.
pela causa de Jesus. E José e Nicodemos, naquele momento, entenderam que Jesus era o Messias e se entregaram ali totalmente a ele. Que esse encontro faça você se entregar de uma maneira mais profunda. Faça você buscar a Deus com mais afinco, com mais intensidade, com mais paixão. Não espere algo acontecer diferente. Eu estou esperando o Espírito Santo me tocar, me levar. Meu irmão, para com isso. Para de buscar um sentimento para você amparar uma conduta sua. A fé é racional. O Espírito Santo te convença sim. Te revele sim. Mas quando você está usando essa falta de conhecimento, falta de revelação do Espírito Santo como uma desculpa para não se entregar mais profundamente, meu irmão, isso aí é tolice, isso é engano. Aquilo que você já tem, aquilo que você já é suficiente para você entregar aquilo que você pode entregar a Jesus. Lembra, você pode ter 2, 5 ou 10 talentos. O que você tiver, entrega. Se você tem tempo, aposentado, aposentada, então que a tua casa seja uma casa de oração. Você consiga estar horas em oração com Deus, em leitura, em estudo da palavra. Você que é mãe, você consiga ser mãe de outras pessoas que não são seus filhos biológicos. Você que é pai, você consiga ser pai de outros filhos fora os seus. Se você é médico, se você é engenheiro, não importa a vocação que você tenha, você consiga servir ao Senhor nessa sua vocação. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu sei que você pode se adentrar num rio mais profundo e se revelar um discípulo mais radical e mais intenso. E o Senhor está te despertando agora. Eu acredito nisso. Está te despertando agora para você entender que tua vida é muito mais daquilo que você vê e daquilo que é terreno. Mas aquilo que é eterno é o que tem valor. Isso não é para desprezar as coisas materiais simplesmente, não. Isso é para nós darmos mais valor no que é eterno. Mas não significa que nós não daremos valor nas outras coisas. A falta de reconhecimento, então ela é a falta de reconhecimento público é uma falta de reconhecimento de quem é Jesus. Então, para nós finalizarmos, não se permita viver um discipulado omisso. Não se permita viver nas trevas, sendo um discípulo secreto. O secreto é só o lugar secreto, que a gente busca Deus em oração. No mais, não existe mais. Nós não podemos viver nesse secreto. Esse secreto maligno aqui de omissão. Não deixe que nada silencie sua dedicação a Cristo. Não tenha medo de perder nada. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha, mesmo que a sociedade vá contra o que você pensa, o que você possa fazer, não se importe. É interessante que Jesus ele falou que ele criaria brigas dentro de uma casa, né? As pessoas acham que Jesus vai chegar e na verdade todos vão se amar, o coração do pai vai soltar o filho é o pai, e acreditam nessas promessas. Só que também o próprio Cristo nos diz que aqueles que o confessarem, eles devem amar a ele acima de todas as coisas, mais do que o pai, mais do que o filho, mais do que o casamento. Aqueles que o amarem deveriam segui-lo como discípulo. E esse seguir como discípulo pode trazer grandes prejuízos, grandes desconfortos. Essa é a questão. As pessoas acham que Jesus é um Papai Noel, ele deve fazer tudo aquilo que você tem vontade, aquilo que você deseja, e não é bem assim. Isso não é a fé bíblica. E volta naquele encontro de Páscoa, onde Jesus ele mostra as Escrituras quem é Deus. Às vezes não está entendendo Deus corretamente. Deus está te pedindo tudo. E isso significa que não seriamente aquilo que você tem mais prazer e conforto vai ser mantido. Só que eu oro que ele te desperte, que ele te acorde, que você se levante. E segundo, não se engane a respeito de quem é Jesus. Não tente usar Jesus para os seus motivos egoístas, mas reconheça Jesus como Messias e Rei. Só quando você tiver claramente isso em seu entendimento, você terá força para testemunhar publicamente isso. Então entenda bem claramente, Jesus Cristo é Rei e é o Messias. E Ele merece tudo de nossa vida. Às vezes pode ser um pouco incompreensível isso que eu estou dizendo a você, ou às vezes pode ser muito compreensível sim, porque você já tem um tempo de caminhada com Jesus. Mas aquilo que Jesus ele espera de você, eu te peço, entregue a Ele. Entregue a Ele, viva mais intensamente. Se o Senhor está te chamando a jejuns, faça jejuns, ore, leia a palavra,
Lê todo dia, todo dia. A gente tem um plano de leitura. Por quê? O plano de leitura é para todo dia, igual banho. A gente toma banho todo dia, come todo dia, a gente lê a palavra todo dia. Aquilo nos limpa, nos dá alimento diariamente. Só que não é apenas isso, uma vida devocional. Não, Deus ele quer uma vida da porta para fora. A vida devocional nos prepara. Não é uma oferta a Deus. Quando nós estamos em oração, em jejum, a gente não está ofertando nada para Deus, a gente está se preparando. Agora, quando nós saímos da sua porta para fora, que aquela nossa oração, ela nos acompanha. Ali a gente pode ofertar algo para Deus, entregar para Deus. Então se envolva na igreja. Se envolva no seu pequeno secreto. Reconheça quem é Jesus, mude seus comportamentos a respeito das pessoas. E o Espírito Santo vai te dar força e capacidade a você conseguir negar a si mesmo, as suas vontades, seus prazeres. Mas o Senhor tem te balançado hoje para você acordar e viver aquilo que Cristo quer que você viva. Eu não estou querendo te assemelhar a Pedro, João, Mateus, eles eram incríveis, Paulo, não. Eu não estou querendo te assemelhar a heróis na fé da idade contemporânea, não, idade medieval, não. Eu não quero te comparar a ninguém. Volto a te dizer, você tem uma circunstância, você tem uma personalidade, você tem um modo, mas desse seu modo, eu estou te falando, você pode entregar muito mais a Jesus. Então saia das trevas e vá para a luz. Se você é um discípulo escondido, seja um discípulo revelado. Porque se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele te confessará ao Pai. E esse confessar não é palavras, mas é um comportamento em si. Tem pessoas muito enganadas, desculpa dizer isso, talvez seja um balde de água fria, mas pessoas enganadas que elas confessaram a Jesus, elas vão em uma igreja e elas acreditam que ali elas são salvas, só que Jesus está te pedindo algo muito mais intenso que isso, não só um confessar de língua, mas um confessar de uma toda a vida. Às vezes está pensando, Pedro, mas é tão difícil, você está me pedindo isso, mas é tão difícil fazer, eu imagino que possa ser muito difícil, mas eu te digo que tenha coragem, seja forte, não tenha medo, permaneça. Tente. Se você falhar, continue tentando. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é adotado como filho. Você é amado como filho. Você é separado como filho a partir da obra de Cristo. Então, por isso, não tenha medo. Continue se entregando totalmente. Quebra esses paradigmas, esses preconceitos, esses sofismas, essas muralhas que te impedem de sair num sábado que não pode sair, se expor ao perigo, reclamar o corpo de Jesus e no final entregar o melhor àquele corpo, porque ele é digno de ser um rei e ele é um rei. Viva dessa forma. E não faça isso sozinho. Existe uma igreja, se não é o secreto, tem a sua igreja que está me assistindo, não faça isso sozinho, porque se fizer isso sozinho, você vai parar de fazer rapidamente. Mas quando nós fazemos junto com alguém, é um dando força, um dando um conselho, uma repreensão, um incentivo, e nós vamos crescendo juntos. Então se envolva. Não haja só pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas desperte. Eu creio que o Espírito Santo possa despertar esse seu coração. Aí na sua casa, não importa a forma que você está me assistindo, mas se você ouvir essa minha palavra, eu creio. Presta atenção, eu creio que o Espírito Santo possa chegar até você e te avivar de uma tal forma, te despertar de uma tal forma, e você nunca mais seja reconhecido de quem você era, porque quem você vai se tornar a partir disso é uma pessoa completamente diferente. E eles falam, o que aconteceu com essa pessoa? Aí você vai falar, é Cristo. Eu amo. Amém? Esse é meu desejo, que nós possamos ser uma igreja unida, fervorosa e apaixonada por Jesus. Que nós possamos amar o perdido, que a dor dele está perdida seja nossa dor também. Que nós possamos ser uma igreja onde nós nos envolvemos com aqueles que nós gostamos mais, que têm mais parecido com a nossa personalidade ou com nossos interesses. Não, que nós sejamos intencionais. A igreja tem que parar de ser tão não igreja, porque igreja mesmo é diferente, muitas vezes, como nós vivemos. Seja intencional. Pedro, não tem ninguém, quem eu posso procurar para caminhar junto, tal. Olha, chega para alguém e fala assim, eu posso ser seu amigo, eu não tenho amigo, eu quero um amigo, vamos ser amigo, beleza, vamos caminhar junto, vamos sair, vamos conversar, vamos levar o evangelho, vamos orar, o que Deus está falando com você? Pronto, acabou. Acabou. Vamos viver aquilo que Cristo tem para nossas vidas. E vamos sair à luz. Existem os dons do Espírito também.
vamos estar à mercê deles. Para de estar nas trevas, em seu caráter, em sua manifestação espiritual, em sua intimidade com Deus, seu conhecimento bíblico. Sai das trevas. Vai estudar, vai mergulhar em oração, vai se manifestar seus dons. Você tem dons do Espírito, manifeste-os. Suas funções dentro da igreja, suas funções dentro da sua família. Desperte, desperte. Minha oração é essa, desperte, que você saia das trevas e vá para a luz. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que esteja me ouvindo e me vendo. Espírito Santo, eu oro que agora o Espírito Santo chegue sobre elas, sobre seus corações e a despertem, Pai, e acordem, Pai. Aquele que está morto seja ressuscitado espiritualmente. Jesus, que eles se posicionem como verdadeiros discípulos, que eles se posicionem verdadeiros como filhos de Deus, na forma da conduta da sua vida, da forma de empatia ao próximo. Jesus, da forma de compromisso com a igreja, da forma de intencionalidade para a sua intimidade com Deus. Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor levante nessas pessoas verdadeiros discípulos, que as famílias, Pai, eles olhem para eles e digam, eles são parecidos com Jesus Cristo. E isso me incentiva também a segui-lo. Jesus, eu oro que venha, Pai, um amor que ainda não existe em nosso coração. Um amor do seu amor para nós, que nós possamos entender melhor, e também do nosso amor para o nosso próximo. Jesus, que nós possamos nos envolver, Pai, como o corpo de Cristo, e assim sermos perfeitos, porque só quando o corpo estiver junto ali está perfeito. Por mais que seja diferente, e nós precisamos estar juntos. Por isso, Pai, que essa unidade ela seja real sobre nossa igreja e a igreja de quem estiver assistindo. Jesus, que nós sejamos apaixonados por Ti. Que sejamos apaixonados por Ti. Te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz. E que nós possamos ser hoje, Pai, como Nicodemos e José, aqueles que nos colocamos a risco, nos expomos, nos sacrificamos para Te dar glória, honra, assim como o Senhor é Rei, sobre tudo e sobre todos. Te agradecemos esse momento e esse meio de comunicação. Te amamos, Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém? Eu espero que você tenha uma semana espetacular. Espero que essa palavra ela tenha falado muito fortemente ao seu coração. Eu vou me despedir agora, mas quando eu me despedir, após eu me despedir, eu peço que você ore com a pessoa que estiver assistindo com você essa pregação. Então, é isso. Um beijo e até mais. Deus te abençoe.